Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa capela e é muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Que bom que você já chegou. E se o colega ainda não chegou, compartilha o link, avisa ele aí que a capela já começou. Então, ele precisa estar aqui com a gente. Convida aí todo mundo, chama todo mundo para poder participar dessa capela que hoje está muito boa. Olhem só, começa só pelo tema da capela, play, né? Uma dor invisível. Então, nós iremos aprender um pouco sobre isso aí. Nós iremos ver como lidar com as dores, lidar com problemas psicológicos. Nós teremos a presença hoje de uma psicóloga muito boa, minha amiga, a Paula. Daqui a pouquinho ela vai dar um joia para vocês. Daqui a pouquinho a Paula vai estar falando com vocês, tá bom? Mas, enquanto isso, eu quero convidar você para orar comigo e depois nós vamos continuar cantando. Tem mais uma música especial, tem mais música, mais louvor para a gente cantar junto. Afinal de contas, nossa capela tem oração, tem louvor e tem mensagem. Então vamos orar. Querido Deus, Senhor, muito obrigado por mais um dia com vida que nos concede. Nós estamos agora dando início a mais uma capela. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através dos louvores, através da palestra que a Paula vai trazer para cada um de nós, que essa mensagem que ela trará para nós possa fazer uma diferença e uma mudança nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui. Fica conosco, fala aos nossos corações. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, galera, mais um pouquinho? Vamos cantar, então. Quero convidar você para cantar comigo este louvor que fala de uma escolha. Quem você deve escolher todos os dias na sua vida? Eu escolho Deus. E você? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu
Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Paula, boa tarde, Paula. Nós queremos convidar a Paula para aparecer aí. Ela é psicóloga, ela trabalha com adultos e adolescentes e ela aceitou o desafio nesse mês que nós estamos vivendo de conscientização sobre suicídio, sobre depressão também. Nós chamamos de Setembro Amarelo, né, Paula? Um mês muito importante que traz conscientização para todos. Paula, onde você se formou? Conta um pouquinho para nós aí da sua história. Olá, boa tarde a todos. Então, eu me formei na Faculdade Adventista da Bahia, no ano passado, e é um privilégio estar aqui com vocês hoje compartilhando um assunto tão importante que às vezes é mal compreendido, né, ainda, e esse mês em especial, né, do Setembro Amarelo também. Nós que agradecemos a sua presença, viu, Paula? Muito obrigado mesmo. Você prontamente aceitou o nosso convite, aceitou ir falar para essa galerinha aqui do Colégio Adventista de Feira de Santana. E eu sei que você vai falar 2 temas. Você vai falar um hoje e o próximo na semana que vem. Hoje, qual é o tema que você vai falar para a gente aí, Paula?
Eu escolhi colocar esse tema, né? Play, uma dor invisível. É para vocês que estão assistindo realmente apertar o play e prestarmos atenção o quão é importante entender um pouquinho sobre essa dor que a gente não vê, mas que a gente sente. E stop, né? A gente vai falar um pouquinho mais no próximo encontro. Por que stop? O que stop? E por que é bom a gente parar e pensar sobre o próximo tema que é na terça-feira, né? O silêncio pode matar alguém. Então, Paula, fique à vontade. Agora eles são todos seus. Pode falar com essa galerinha aí, que Deus te use. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua disposição em apresentar para nós algo tão relevante e tão importante. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tá certo. Obrigada, Rômulo. Então, gente, boa tarde para vocês. É um privilégio estar aqui mais uma vez, vou falar isso. E é muito bom compartilhar sobre esse assunto, né, tão importante e relevante. Eu até estava falando com o Rômulo antes de entrar aqui, né, que eu queria ver o rostinho de vocês, né, sentir a interação, que eu acho bem legal isso. Só que devido, às vezes, à quantidade de pessoa e tudo o que o meio digital pode causar, né, para não haver nenhum desconforto, até na minha fala, quando eu estiver falando, aí vai ser melhor dessa forma. Mas eu vou pedir que vocês possam interagir, né, no chat, se tiver alguma pergunta, se quiser também, quando eu fizer alguma pergunta, se quiser mencionar alguma coisa, se sentir à vontade para falar. Eu estou acompanhando aqui também o chat, então vai ser muito legal essa troca, né? E eu sempre gosto de, quando a gente aborda assuntos como esse, a gente refletir acerca do conteúdo, a gente pensar um pouquinho, né? É lógico que tem respostas certas, que tem coisas prontas já, mas é sempre bom a gente debater e formar algo novo, pensamentos novos também. Às vezes eu penso algo, você pensa diferente, então é muito bom isso. Mas falando sobre o nosso tema de hoje, né? Play, uma dor invisível. O que que você pensa quando a gente fala sobre isso? Quando eu falei assim, uma dor invisível, o que é que te vem à mente? E tu já pode comentar aí. O que é que você pensa? Uma dor invisível, uma dor que a gente não vê, né? Não toca, como muitas dores que a gente às vezes tem na articulação ou em alguma parte do nosso corpo, mas a gente consegue sentir. E é chamada depressão, o mal do século, que ainda hoje às vezes é mal compreendido, né, por muitas pessoas. Então é importante a gente entender um pouquinho mais sobre isso. E desde já eu quero também saber se vocês estão me ouvindo bem aí, como é que tá o som, vocês avisam, né? Se tá tudo legal. Pronto. Já recebi aqui feedback. Veja bem, depressão para muitos, né, ainda é tido como frescura, falta de fé, tem uns que falam que é preguiça, drama. Então, veja bem, será que é isso? Como é que pode, né, uma doença em si ser tratada dessa forma? Então, por isso a relevância de nós tratarmos sobre isso, porque a pessoa se sente mal, não está bem, ela está sofrendo. E ainda vem outras pessoas falar que é falta de confiança em Deus, que você precisa buscar a Deus. E infelizmente ainda hoje acontece isso, né? E eu queria, assim, queria muito ouvir vocês, mas você pode escrever. Queria saber, assim, quantos anos você tem? Qual a sua idade, você que está me assistindo aí? Coloca aí no chat. Eu tenho quantos anos? Eu, particularmente, tenho 25 anos. Então, eu quero saber de vocês, a idade que você tem, porque a sua idade, o que você sabe sobre isso? Você vive essa doença? Ou você conhece alguém? Você já teve contato? Coloca sua idade, assim. Se você já teve contato, bota sim, já tive contato. Ou se você conhece alguém, porque é interessante que hoje muitas pessoas estão com depressão, né? Ou você conhece, ou você está, ou algum familiar. Então, é muito comum em nosso meio. E para iniciar assim, o nosso encontro, eu gostaria de falar para vocês sobre um relato de caso. Inclusive, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha história. Quando eu tinha mais ou menos, quando eu estava nos meus 14 anos, porque foi em volta dos 14 para os 15 anos que isso aconteceu, eu tive essa experiência
não agradável, ruim, de conviver com esse monstrinho, né? Que muitos aí têm convivido e que não é fácil. Ao levantar, eu sentia muita tristeza profunda, uma dor no peito, e não sabia explicar como era isso que eu estava vivendo. E eu olhava assim para a vida, acordava, ia para a escola, mas nada fazia sentido para mim. Eu, assim, passei por um momento muito difícil nessa fase dos meus 14. E alguns falavam para mim que era falta de gratidão, que a vida era tão boa, por que que eu não aproveitava alguns momentos? Por que que eu estava me isolando, preferindo não sair com os meus familiares, com os meus amigos? Só que as pessoas não sabiam que eu estava sentindo algo muito profundo em mim que nem eu mesmo conseguia denominar o que era. Uma dor que me incapacitava e não era uma dor física, mas era uma dor que me paralisava, ao ponto de eu, quando ia comer, ou eu comia demais, porque eu ficava com muita fome, aí eu comia muito exagerado, ou eu não comia nada, né? E o que acontecia também comigo? Eu começava a me isolar das pessoas, das minhas amizades, eu começava a querer que a noite chegasse logo, porque na noite eu não precisava ver nada. Então, tudo que estava acontecendo comigo naquele momento, que era um momento muito difícil, eu me guardava assim para mim mesma e não contava para ninguém. E eu, assim, adorava dormir. Foi uma fase que eu dormia muito. Então, eu dormia cedo e acordava bastante tarde. Por que isso? Porque eu evitava o mundo real. Então, eu evitava o contato ali com as pessoas, eu não queria dar de conta de mim mesma, que eu não sabia o que era que eu estava sentindo. Eu não queria estar entre as pessoas. E quando eu estava, eu demonstrava alegria, eu ficava sorrindo em alguns momentos, mas só eu sabia o que é que eu estava sentindo. Eu estava em meio à multidão, mas me sentindo sozinha, um aperto, uma angústia, que hoje estudando, entendendo, eu consigo compreender um pouco o que eu estava vivendo naquela época, né? Mas teve momentos que eu chorava muito, eu chorava demais, era horrível. E tentava esconder, né, da minha mãe, para ela não ver, mas assim, vinha o choro e eu não sabia dizer por que que eu estava chorando. Até que uma amiga minha muito próxima percebeu, né, como é que eu estava me sentindo e conversou um pouquinho comigo. E ela começou a entender mais o que era que eu estava sentindo, conversou com a minha mãe, que era a pessoa que eu tinha mais próxima, e acabou que elas duas juntas decidiram que eu precisava de ajuda, que eu precisava de alguma coisa, e aí foi quando eu comecei a terapia. E o que é que eu posso dizer para vocês, galerinha que está me assistindo? Foi um momento muito difícil. Não é bom sentir isso, eu não desejo para ninguém sentir isso. E eu estava na minha adolescência, e como era que eu estava sentindo tudo aquilo? Fiz tratamento, confesso a você que não foi de um dia para a noite, né? Foi um processo, leva tempo, né? Precisei de ajuda, precisei de apoio, precisei me abrir, falar, conversar com as pessoas. Foram dias ruins que eu aprendi bastante como melhorar, como é bom buscar ajuda, como é bom ter o apoio das pessoas ao meu redor. E foi, assim, uma experiência muito desagradável. Essa história que eu estou contando para vocês, que eu tive o contato de conhecer, não de viver, tá bom? Essa história não é a minha história. Eu coloquei na primeira pessoa para você entender que poderia ter sido eu, tá bom? Não foi eu, mas foi a Carla. É uma história real, é uma história que foi vivida e que talvez eu esteja falando para alguém que está assistindo agora que viva isso, ou que conhece alguém que está vivendo isso. E a Carla viveu isso. E como ainda hoje ela se pega com alguns questionamentos assim. Então, se você está assistindo agora
Se você está vivendo isso, ou se você já viveu, ou se você conhece alguém que está assim, preste atenção para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Porque o quanto é bom conhecer para a gente aprender, tá bom? Mesmo que você ache que nunca isso vai acontecer com você, como todas as pessoas acham, isso pode acontecer e é real. E antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a depressão, o que que é. Só que quando a gente fala em depressão, muitas pessoas confundem a depressão com a tristeza. E aí eu já vou fazer a diferença para vocês, a diferença da tristeza e a diferença para a depressão. E quando a gente percebe que a tristeza é uma emoção que a gente precisa vivenciar. Apesar de não ser uma coisa boa, a tristeza é necessário para a nossa vida. Então, a gente precisa da tristeza, porque através da tristeza, a gente reage, a gente se organiza, a gente experiencia momentos que é necessário na nossa vida, uma perda de alguém, às vezes a gente precisa, tantas perdas, né? Seja de alguém, seja de um trabalho, seja às vezes de uma nota baixa, são coisas que nos deixam triste, às vezes, o que a gente está vivendo agora, né? Que vocês estão vivendo, ter que estar aqui nesse ambiente virtual, não pode estar tão pertinho, não pode estar na escola agora, físico, isso às vezes dá tristeza. E quantos momentos da pandemia você não já ficou triste? Porque é real e é uma emoção que você sente. Então, assista comigo esse vídeo, rapidinho que eu vou botar aí para vocês, tá bom? Só um momento. Tudo bem. É que eu sempre faço tudo errado. Não presto. Não, imagina. Sou chata. Não, bom, desencana. Você não pode olhar só o que vai mal. Sempre tem como dar um jeito. É só fazer uma força. Eu tô fazendo força. Mas por que eu não consigo? Ok, bom. Pensa numa coisa bem divertida. Oh, lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Ah, tá. Só que não. Lembra daquele dia com a Maggie que a Riley riu tão forte que saiu leite pelo nariz dela? Foi demais. Mas ardeu. Parecia fogo queimando, credo. Tá bom, esquece isso. Deixa eu pensar mais. Qual é o seu passatempo? Passatempo? Eu gosto quando a gente sai. É bom. Tem o sol e a praia. Lembra quando a gente enterrou o papai até o pescoço na areia? Eu tava pensando em chuva. Chuva. Eu também adoro. A gente também pode pisar em várias poças e usar aqueles guarda-chuvas coloridos. E tem os relâmpagos. E quando a chuva escorre pela perna e deixa o pé ensopado, tá muito frio, tremedeira e tudo começa a ficar sombrio. Ei, calma. Pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente tá tentando fazer aqui. Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Então, voltamos, né? Veja bem, você assistiu comigo um trechinho do filme Divertidamente. Divertidamente. O filme Divertidamente retrata justamente as emoções. Esse trecho que eu peguei aí para vocês é justamente o episódio que tem a tristeza e a alegria. E quanto à tristeza retratada aí, por mais que a alegria tentasse ter momentos com a tristeza e lembrasse de momentos felizes, a tristeza não estava bem e até só lembrava de momentos que não foram agradáveis. Esse filme é muito interessante. Se você não assistiu, assiste, independente da sua idade, porque é muito importante para a gente conhecer as emoções. Então, veja bem, se você não está bem, se aconteceu algo na sua vida, você vai ficar triste. E é preciso viver esse momento triste. Mas qual a diferença da tristeza para a depressão? Porque a tristeza, você sabe o que é uma emoção e você sabe a causa. Então, ela é passageira. Você está triste e ela vai passar. A depressão é uma doença e ela é duradoura. Então, muitas vezes você não sabe a causa,
porque está nas suas raízes mais profundas, dentro de você mesmo, mas você não lembra, você não sabe. É por isso que a necessidade de tratar isso, porque está dentro de nós, mas nós não lembramos, não sabemos, não temos consciência disso. Por isso que é muito importante saber e entender. A tristeza, ela passa com o tempo. Você não está bem? Você quer algo? O que é que você quer agora? O que é que você quer comprar? Você quer muito, sabe? Talvez você tenha pedido aí aos seus pais. O que é que você quer? E às vezes você não pode ter agora. Sei lá, às vezes você quer brincar lá fora, jogar um futebol, ou sair, e aí com a pandemia tá ali impedindo, você fica triste. Isso com o tempo vai passar, porque tudo está voltando, está normalizando, ou então você vai encontrar uma nova forma. Mas a depressão, não, ela é uma tristeza também, mas é uma tristeza que não passa, é uma tristeza que dura. Então a gente precisa entender como é que acontece a depressão e especialmente nós vamos falar na adolescência, tá bom? Existe a depressão, é uma doença, mas ela pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, seja criança, seja adolescente e seja adulto. Então, veja bem, a adolescência é um momento já de transição, que vocês estão saindo que era criança e agora está passando pela adolescência, que depois vai para a fase adulta. Então, com tantas mudanças, tantos altos e baixos, que para alguns é normal, passa tranquilo, para outros tem mais momentos conturbados. O que que acontece aí? Toda uma mudança, né? Seja na parte física, seja na parte dos pensamentos. O que que acontece nessa fase e por que que ela ainda é mais propícia para desenvolver a depressão? Por que que isso acontece? Então, isso acontece justamente porque, como são muitas mudanças muito rápida e drástica, você é tudo muito rápido, uma desregulação, então você começa a saber coisas que você não sabia, a perceber coisas em você mesmo que você não tinha noção, tudo muito acelerado. Isso pode causar muito desconforto para você, muita angústia de tudo que você foi construído desde pequenininho. Então, quando você chega nessa fase, que é o que vocês estão vivendo agora, eu perguntei aqui a idade, né? Alguns responderam 12, 13, 14, 17. Então, alguns me responderam aqui. Então, aqui estão vivendo a fase da adolescência. Como é que tem sido a sua fase? Eu gosto muito de conversar com os adolescentes e perceber que, assim, as verdades, os conceitos, né, que, por exemplo, o que eu aprendi, algumas gírias, alguns jogos da minha fase, já agora já são outros. Eu tenho uma irmã que tem 15 anos e aí eu gosto muito de conversar com ela, compartilhar com ela, até para ela me atualizar das coisas. Então, é uma fase assim que você tem também ídolos, né, pessoas que você se identifica e começa a vestir também igual. Então, são muitas coisas assim, algumas verdades, afirmações, algumas identificações que eu acho interessante. E tudo isso vai formando a sua identidade, vai criando a sua identidade nessa fase, né? E muitos passam por uma crise também, uma crise de identidade, uma crise de questionamento, o que era, o que vai ser e o que é realmente. Então, é uma turbulência, né, que vai acontecendo. E abala a autoestima, a autoaceitação de como é que é. Então, a gente precisa entender que tudo isso que acontece em nós, que nós adultos também passa por muitas mudanças, vocês estão passando por mais ainda, porque é tudo muito acelerado e muitas decisões também na fase que vocês vão vivendo. Aí a pessoa que falou 17 anos, está no ensino médio. Então a gente precisa entender quais são as causas que pode levar à depressão, o que pode fazer com que você desenvolva essa doença, entender isso para poder cuidar. E a gente vai falar um pouquinho dessas causas e eu gostaria de falar para vocês que não existe uma única causa, né? De acordo com as pesquisas, são inúmeros fatores.
Mas os principais tem a questão genética, que é a questão dos nossos genes. Nós já nascemos e temos a predisposição para a doença, só que hoje a gente sabe que, mesmo que nós tenhamos a predisposição, o que influencia bastante é o nosso meio, é onde você foi criado, como foi as suas relações, os seus contatos. Então, o outro fator é o ambiente. E quando eu falo ambiente, eu estou falando de tudo isso que constitui a sua vida, de quem está perto de você, onde você mora, as pessoas que você convive, quem te criou. Então, tudo isso pode levar a desenvolver essa doença. Os traumas, muitas vezes rejeição, abandono, situações conflituosas, vivenciar, às vezes, separação de pai e mãe, diversas coisas que vão acontecendo na sua vida, desde quando você era bebê, desde quando você nasceu, que você nem lembra, sabe? Você não lembra, muitas vezes, como foi o seu nascimento. E aí, quando eu tô falando isso, talvez você tenha algumas cenas ou alguém te contou, sabe? Eu não sei se você já parou para perguntar a seu pai, a sua mãe, como é que foi o seu nascimento, entender como é que se deu. Às vezes você vê algumas fotos, né? De quando você nasceu. Então, entender tudo isso, conhecer a sua história, como foi a construção, até a sua idade aí, 13 anos. O que aconteceu até aí? Então, a forma como você foi marcado, cuidado, amado, ou não amado também. Então, assim, como que você vive hoje e como que tudo isso pode influenciar na sua vida, na sua saúde. Então, veja bem, quando uma pessoa tem depressão, é tudo o que aconteceu até ali que vai marcando, que vai desenvolvendo, tá? Algumas pessoas já têm a disposição, a predisposição, fala melhor, e alguns acabam desenvolvendo pelo meio que vive. Então, tudo isso ajuda. Sem falar que hoje, focando mais ainda na fase que vocês estão vivendo da adolescência, o meio digital, a mídia, ela influencia muito, influencia muito. Você já está vivendo alguns conflitos, angústias, mudanças, e vem bastante influências, né? Em 2009, saiu um filme chamado Avatar. As pessoas ficaram tão alienadas com esse filme, talvez você já ouviu falar, que elas queriam um mundo igual ao de Pandora, que era um mundo fantástico. E as pessoas começaram justamente a adoecer por causa de querer esse mundo que não era nada a ver com o mundo que nós vivenciamos aqui, que nos deixa triste, que às vezes não ficamos tão legal. Então, não só Avatar, mas tantas outras influências que você, jogos, como já teve Baleia Azul, como teve uma série também que muitos adolescentes assistiram, não sei se alguns de vocês que estão aqui assistiram, que é 13 Motivos, ele é em inglês, que está na Netflix. Mas veja bem, tudo isso, depois que essas séries, jogos saíram, foi muitos casos de pessoas até com depressão, até tentativas de suicídio, coisas que nós vamos falar um pouquinho mais no próximo encontro. Então, o que eu quero falar para você? Quando a gente fala das causas, preste atenção. Se eu e você podemos desenvolver essa doença, nós devemos ter cuidado com aquilo que nos influencia também, aquilo que alimenta, de certa forma, o nosso eu e faz com que a gente essa predisposição possa ser alimentada. E devido a tanta coisa que a gente vivencia na vida, a gente não ter controle sobre isso. Então, se você pode assistir coisas que te ajude, que te alimente, que em vez de te prejudicar, faça você desenvolver a sua saúde, bem melhor. Então, quando a gente entende a causa, entende que eu e você podemos desenvolver, porque devido que todos nós podemos passar na vida, não é mesmo? Então, você aí, que já conviveu com alguém, se você já conviveu com alguém, coloca no chat, eu já vivi com alguém, ou eu já convivi com alguém. Veja bem, você já viu que não é legal uma pessoa quando está com depressão. E quais são os sintomas comuns
que a pessoa sente quando está com depressão. Veja bem, para você entender, são sintomas como irritabilidade, estresse, insônia, ou a pessoa não dorme direito, não consegue dormir, ou dorme demais, como no caso de Carla, ela dormia muito, dormia mais cedo e acordava bem mais tarde. Então, acontece também fadiga, é muito cansaço, se sente muito cansada. A culpa exagerada também. Lembra da história de Carla? Eu vou voltar várias vezes aqui para você entender. Carla, algumas pessoas falavam que era falta de gratidão à vida e por isso ela sentia culpa, culpa por não estar aproveitando a vida. Então, muitas pessoas com depressão sentem culpa, inutilidade, porque ela até quer levantar e fazer as coisas, ela até quer sair, quer ir para a escola, como nós estamos nesse contexto, quer fazer atividade, mas não sente vontade, não consegue, porque dentro do seu corpo, o que está acontecendo dentro não permite. Então, os pensamentos, começa a pensar que a vida não tem importância, começa a pensar que é melhor morrer do que viver, começa a pensar que tem que fazer alguma coisa para aliviar essa dor. Então, esses são um dos sintomas que pode acontecer. Dentre esses sintomas, o que precisa acontecer para ter o diagnóstico da depressão? É preciso que a presença desses 5 sintomas ocorram quase todos os dias por 2 semanas para que seja diagnosticado com depressão. Veja como é diferente de uma tristeza que você sente e passa. A depressão não. Tem que estar ocorrendo constantemente, todos os dias isso. Então, a pessoa não sente vontade realmente de reagir. É como se a vida tivesse perdido sentido mesmo. Agora, eu gostaria de mencionar, e na adolescência, quais os sintomas mais comuns que acontecem na adolescência? Dentre tantos sintomas, eu destaquei alguns para a gente refletir aqui, que são, primeiro, o que pode acontecer com uma pessoa com depressão? Pode acontecer uma queda no rendimento escolar, isso é muito comum. E por que isso acontece? Isso acontece porque a forma do seu raciocínio lógico e a forma de você pensar acaba caindo e você acaba tendo muita dificuldade cognitiva. Então, dos seus pensamentos, de coisas que você fazia antes, as tarefas, atividades, prova, você não consegue fazer mais com tanta facilidade. Então, você acaba tendo uma consequência muito ruim na escola, porque você acaba tendo muita dificuldade mesmo. E é preciso ficar atento, preciso ficar muito atento se isso acontecer, tá bom? Esse não é o principal sintoma, veja bem, esse é um dos sintomas, que misturado com outros pode ser depressão. É possível que você possa estar tendo uma baixa de rendimento escolar por outro motivo, por algo que você esteja vivenciando no momento, até pelo que estamos passando agora, mas isso pode passar. Você vai aprender a lidar com isso nesse momento. Mas outro sintoma que é comum acontecer na adolescência, muito comum mesmo, até diferentes dos adultos, é as mudanças de comportamento que são muito grandes, principalmente a irritabilidade, que fica muito forte. Você pode ficar irritado por qualquer coisa, então o seu humor fica bastante alterado, sabe? Você fica chateado sempre com tudo que sua mãe fala, com seu pai, ou com qualquer pessoa fala. Então você fica muito irritado. E isso não é legal, você quer se isolar, você não quer ver ninguém, quer ficar apenas no seu mundo, em tudo ali fechado, só com você mesmo, porque você não sente vontade de fazer nada. Então, esse humor alterado, essa irritabilidade, te faz muito mal e pode ser um dos sintomas também. Assim como outro fator, que é o desinteresse pelo futuro. Sabe, você não ter mais vontade de, sabe, não ficar animado pelas coisas, o evento que vai ter na escola, sei lá, uma coisa que você esperou muito, mas que agora você já não quer mais, já não faz nem sentido para você. Que isso tem um nomezinho que se chama apatia. Mas para ficar mais fácil para você entender,
É justamente você não querer mais, você não querer realizar coisas que antes era bom, que você ficava feliz quando falava, sabe? Ir para um lugar que você gostava muito, você começa a não querer mais. Simplesmente você não quer. Você não quer ir para aquele lugar, você não quer ficar entre os amigos. Então, acontece um desinteresse pelo futuro. E aqui vai, aí, se tiver alguém do ensino médio que justamente está numa fase de escolhas, uma fase que vai prestar vestibular, escolha de profissão, isso pode ocorrer também, um desinteresse por nem querer pensar sobre isso. Então, quando a gente fala desse sintoma, preste atenção. O que está acontecendo com você ou com alguém que você conhece aí? Existe alguém tentando se isolar, não querendo mais falar com você, ou não te mandando mensagem mais? Será que é um dos sintomas, junto com outros que a gente está falando? Ou é só um momento que a pessoa está vivendo, talvez quer ficar mais quietinha, né? Porque muitos momentos da pandemia, eu sei que muitos de vocês tiveram momentos como esse, assim como nós também. Tivemos momentos como esse, momentos de, às vezes, querer ficar um pouco só, de querer pensar, ou até de não aceitar o que a gente está vivendo, né? Por ser um momento difícil. Então, outra coisa, outro sintoma que pode acontecer é o prazer apenas no mundo virtual. Ou seja, você esquece de tudo que está acontecendo e você fica só no mundo virtual. Isso é um dos sintomas também que precisa ter cuidado. Então, você não tem interesse mais nenhum em tudo que está acontecendo à sua volta, você apenas quer ficar no mundo irreal. Que tem coisas que são verdades no mundo irreal, no mundo virtual tem muita coisa, mas tem coisas também que não faz bem. Então a gente precisa ter bastante cuidado, ficar bem atento. E o último sintoma que eu quero falar com vocês são, não que seja só esses, mas são pensamentos suicidas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo encontro, tá bom? Vamos falar especialmente sobre isso, os pensamentos suicidas, o suicídio na adolescência, que acontece muito, o porquê disso, o que é que ocorre, por que que desencadeia tantas coisas aí. Então, é um fator também, um sintoma da depressão. E a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai compartilhar, refletir no próximo encontro sobre isso, que os pensamentos suicidas, de você querer tirar a própria vida, da vida que não fazer mais sentido. Ei, e uma coisa, que talvez você já tenha visto alguém, ou você já vivenciou também, a automutilação faz parte dos pensamentos suicidas. Você querer se cortar, você querer aliviar a sua dor, de você querer que isso tudo passe, e você acaba externalizando a dor que você está sentindo dentro, se cortando, ou pensando em fazer algo. Olha, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Você conhece alguém que já fez isso? Ou você já fez isso? Veja bem, esse ponto aqui é um ponto muito importante. Veja, se você está tentando aliviar sua dor, se cortando, fazendo alguma outra coisa que está te prejudicando, você está fazendo uma coisa em você mesmo que vai doer em você mesmo, só que naquela hora te alivia. Veja, o que você quer não é matar você mesmo e não é também se cortar. Você quer apenas aliviar a dor que está sentindo. E é por isso que nós estamos falando aqui sobre isso. Já que você quer aliviar a dor que está sentindo, qual a melhor forma de você aliviar? Qual a melhor forma de você cuidar dessa dor? Sabe? Que você nem mesmo consegue explicar o que está sentindo no momento. Assim como Carla. E aí eu falo assim, você, mas talvez, eu sei que não tem ninguém, ou tem alguém aqui com depressão, mas conhece alguém que está vivendo, algum amigo, alguma amiga, e pode ajudar, assim como Carla teve uma amiga. Então, qual é o tratamento? Qual é a forma de ajudar? Nosso tempo aqui está corrido, né? Qual é o tratamento? A gente pode ver que o tratamento para a depressão é justamente a parte de buscar uma ajuda com um profissional que entenda sobre isso, que é o psicólogo. Então, nós psicólogos somos a pessoa que pode justamente
te ajudar nesse processo. A terapia, tá bom? Quantos de vocês já ouviram falar sobre terapia? Conhece alguém que fala terapia? Que faça terapia, que fala não, que faça terapia, ou você faz terapia, eu esteja falando para você. Se você conhece, bota aí, eu conheço alguém. Ou se você faz, eu faço terapia. Então, terapia é um processo de autoconhecimento, de você buscar entender você mesmo, você começa a se conhecer melhor, você começa a compreender algumas coisas. E é por isso que a depressão ela precisa ser tratada assim, porque é nas raízes mais profundas que está justamente as causas, tratar isso, essas perdas, esses lutos, às vezes mal elaborado, tantas coisas. E como é que faz isso? Na terapia também, você encontra um espaço para perceber que é um espaço também de falta, que você vai descobrir também que você não consegue dar conta de tudo, sabe? Independente da sua idade, 12, 13 anos. Às vezes, ah, a gente não consegue dar conta de tudo. A vida é complexa. Às vezes a gente quer agarrar o mundo e dar conta de tudo. Então, às vezes você que está me ouvindo não vai conseguir dar conta de tudo e tem coisas que está acontecendo na sua vida agora que realmente você não vai entender, que tá difícil, tá complicado. Então, a terapia vai te ajudar também nisso. Então, se você pode, se você tem como buscar ajuda no psicólogo, se você conhece alguém que você possa assim orientar, que bom que você possa fazer isso. Se você não pode, de jeito nenhum, né, ter esse acesso a psicólogo, sendo que hoje existem muitos meios, né, hoje não só o meio privado, mas o meio também dos órgãos, né, o SUS, que a gente tem aí os atendimentos, ainda que bastante precário, temos também alguns atendimentos voluntários também que estão à disposição para aquelas pessoas que não podem, mas de todo caso é colocar como prioridade, sabe? E é um momento que você vai se abrir, conversar sobre você. E o outro fator também são os remédios, a farmacologia. Então, os remédios vai ajudar bastante a pessoa que está com depressão. Em momentos quando a pessoa já está num estágio mais grave, que é utilizado o remédio, porque o remédio vai até ajudar a pessoa até ir para a terapia, para poder se tratar. Porque quando está no estágio bem grave, precisa de medicação para lidar com o próprio corpo, para lidar justamente com a química que precisa ser mandada para o nosso corpo, sabe? Alguns neurotransmissores que a gente precisa. Alguns de vocês podem estar até estudando sobre isso. Então, veja bem, o indivíduo, ele precisa desse tratamento e você precisa, se você não passa, mas se você pode ajudar, ajude alguém que está passando por isso. Então, resumindo aqui para vocês, como prevenir a depressão? Como prevenir? Se você não tem, você pode conhecer alguém. E como eu estou falando também para quem não tem, como prevenir? É importante você cuidar de si mesma, independente, vocês estão na adolescência, independente de ter depressão ou não, buscar a sua terapia. Atendo bastante adolescentes e gosto de atender adolescentes que está assim com muitos conflitos, né, da fase, conflitos às vezes com os pais, que geralmente bastante os pais que procuram, e às vezes vocês não sabem como procurar e até nem entendem a importância do psicólogo também. Mas é muito importante nessa fase também compreender. Vocês precisam, mesmo no meio que estamos vivendo aqui, ter uma rotina, não sei como é que vocês estão fazendo para desenvolver atividades que vocês gostem, né? Inventar novas atividades, ter boas amizades, conversar com seus pais também, tentar ter um diálogo, né? Às vezes que seja difícil, às vezes que você tenha ideias que não sejam compreendidas, que é muito do que eu escuto, ideias que não são compreendidas, conceitos novos, né, mudanças de nome, que foi uma vida toda chamada pelo nome, agora botou um apelido totalmente diferente, porque quer ser chamada desse jeito, porque o gosto de se vestir está totalmente diferente. Então, veja bem, praticar um esporte que você gosta, atividade física, tudo isso vai te ajudar a prevenir, né, ter essa doença. E caso tenha,
existe formas da gente estar tratando, da gente estar se cuidando. Então, a vida é assim, né? Existe altos, baixos, dias bons, dias ruins, mas dias em que a gente pode, né, aprender a conviver com cada um deles. Eu queria, não sei se ainda dá tempo, se vocês têm alguma pergunta. Pronto. Se vocês têm alguma coisa assim a dizer, queira perguntar alguma coisa, mas eu tenho um último vídeo para passar para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar para vocês ver agora esse vídeo. Só um momento. Aconteceu alguma coisa, né? Só um momentinho, viu, gente?
Voltando, né? Então, gente, compartilhando esse vídeo aí com vocês, achei um vídeo interessante. Vocês perceberam? Queria ouvir de vocês. Eu gosto muito de compartilhar, de ouvir. Queria ouvir de vocês o que foi que vocês perceberam aí nesse vídeo, quais as impressões que ficou para você. Você percebeu que ele ficou numa bolha ali? Foi um momento difícil, que ele se sentiu inútil em olhar para ele mesmo ali no espelho, que por mais que as pessoas tocassem nele, ali a pessoa tentou tocar nele, mas foi aquilo que eu falei, às vezes você está em meio à multidão, mas você se sente sozinho. Não porque você queira, mas porque isso está acontecendo com você. A depressão, ela é real e ela existe, é uma doença. Só que é uma doença psicossomática, que chama. Para ser mais claro, uma doença da alma. Porque para a gente entender que pode acontecer com qualquer um de nós, mas o que eu achei interessante nesse vídeo, que eu quero terminar finalizando com vocês, é que alguém ajudou essa pessoa, sabe? Um amigo que pegou, sentiu ali, apoiou. Que às vezes não é preciso a gente dizer nada, falar. Às vezes um abraço, um apoio, um afeto, um carinho. E levar para essa pessoa, mostrar, né, que é possível, mostrar, ajudar. Ela acabou indo no psicólogo também, buscando tratamento. Então, é toda uma ajuda, todo um apoio. Às vezes tem alguém vivendo essa doença aí pertinho de você, sabe? Pode ser adolescente, criança ou até adulto, né? Sei lá se é seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, alguém próximo. Então, muito cuidado. Presta atenção no que está acontecendo ao seu redor, tá bom? Busque ajuda, seja lá o que for que você esteja vivendo. Talvez não seja depressão, seja alguma outra coisa que está acontecendo. Busca ajuda. Qualquer coisa que você tenha feito assim para prejudicar você mesmo. Não fique sofrendo sozinho, não fique sofrendo calado. Fale para alguém que você possa confiar, que você possa contar, tá bom? E foi um prazer estar com vocês. Eu só quero terminar com uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, né? Tanto para adolescente quanto para adulto, de Guimarães Rosa. Fala o seguinte: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, tá bom? Coragem para viver, coragem para seguir, coragem mesmo nos altos e baixos, coragem mesmo nos momentos mais difíceis ou os mais fáceis, que eu e você tenhamos coragem, tá bom? E se precisar de ajuda, de apoio, pode falar comigo, pode me procurar de alguma forma, tá bom? Eu não sei se alguém perguntou aí, só que não, né, Pastor Rômulo? Estou acompanhando aqui e veja bem, o que precisar estou à disposição aí. Paula, deixa eu te perguntar, você falou em ajudar aí os outros, né? Qual a melhor maneira de pessoa que talvez esteja vivendo esse momento? Como eu posso, mesmo sem saber, né? Porque eu não sou um psicólogo, eu não entendo muito dessas doenças psicológicas, mas como quando eu estou dizendo qualquer um dos nossos alunos, qualquer pessoa que esteja nessa live nesse momento, qual a melhor maneira de chegar em uma pessoa para tentar ajudá-la? Pronto, vamos lá. O que você pode fazer foi justamente o que retratou no vídeo. Primeiro ele sentou do lado, né? Às vezes a pessoa não quer falar, e por mais que ela fique em silêncio, sentar do lado, dar esse apoio, esse afeto, que às vezes você não consegue falar, mas só você estar do lado, ali daquela pessoa, mesmo no silêncio, você já está ajudando e muito, você não sabe o quanto você pode ajudar. Às vezes, ficar do lado, às vezes, pronto, nós estamos na pandemia. Você sabe que alguém está vivendo isso, mas você não pode ficar do lado. O que você pode? Você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, você pode, sei lá, mandar um vídeo. O que você pode fazer? Não sei, inventa, dependendo da situação, tá bom? Dependendo da situação, porque às vezes eu falo uma coisa, aí a situação é totalmente outra. Mas, assim, o importante é você ser esse apoio, ser essa ajuda, esse ombro amigo, que vai ajudar a outras coisas, como buscar uma terapia, como buscar, às vezes, outro médico psiquiatra. Então, você ser esse apoio, dar um abraço, dar um aperto, mandar uma mensagem, isso é muito importante para que a pessoa consiga se reanimar, né? Consiga viver.
E atenção, né? Às vezes a pessoa, ela não quer falar, como eu falei para você aí, né, pastor? Às vezes a pessoa não quer falar. Só em você ficar calado, em silêncio, você já está ajudando. Mas dizendo que está ali, que está do lado dela, que está presente. Pode ter certeza que depois, quando ela melhorar, você vai ver que essa pessoa vai te agradecer, ou dizer, ou poder contar o quanto você foi importante para ela nesse momento. O mais importante, Paula, que talvez essa galerinha precise saber, para a depressão tem tratamento, né? Tem tratamento, tem ajuda, acompanhamento psicológico, em alguns casos, como você disse aí, farmaco, né? Remédios. E é isso que a galera precisa se conscientizar, né? Existe tratamento e a gente precisa se cuidar. Isso mesmo. E precisa se cuidar e o mais rápido. Porque quanto mais você adia, quanto mais você deixa para depois, ou então quando você busca primeiro só o remédio e deixa a terapia para lá, porque você acha que a terapia não adianta ir no psicólogo, não vai resolver, porque é o que se escuta muito, o quadro piora. E você, quando tá bem mal, quando nem os remédios funcionam, aí é que você vai buscar terapia. Então, assim, primeiro terapia. Se o quadro aumentar ou alguma coisa, aí precisa do medicamento, tá bom? Dependendo do quadro, é o medicamento. Paula, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem você vai estar de novo com a gente aqui e aí vai falar um pouco mais sobre essa tendência, pensamento suicida, falar um pouco sobre o suicídio, né? Então, assim, se a de hoje foi boa, imagina a da semana que vem, galerinha, que ela vai falar um pouco mais. Vocês a galera que estava aqui assistindo, todo mundo gostando muito, colocando muito bom, muito pertinente a sua fala, a linguagem que você utilizou, todo mundo conseguiu compreender. Muito obrigado mesmo por aceitar esse desafio, por dar o play nesse assunto que precisa ser falado e tentar dar o stop nesse assunto que precisa ser parado, né? Nessa doença que precisa ser parada. Então, durante essa semana, pensar um pouco sobre isso, né? A questão da depressão, já se preparando para a terça que vem, falar um pouco sobre o suicídio. Então, galera, vamos lá, todo mundo, semana que vem, você que está aqui, e convidar os outros que não estiveram para poder estar junto. Paulo, eu queria pedir para que você fizesse essa oração final aí, e já nós queremos encerrar, agradecer a presença de cada um dos nossos alunos, pais que estão presentes nessa live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, vamos finalizar. Antes da oração, eu só quero agradecer também. Foi muito bom aqui estar com vocês, né? Eu não tive o privilégio de ver, mas eu tive o privilégio de ver aqui as mensagens. Aqui não consigo ver os rostos, né? Mas consigo perceber a interação. Então, foi muito bom estar com você. Em algum momento, alguma palavra pode ter te tocado ou lembrado de alguém. Então, pense bem. O quanto é importante entender mais sobre isso. Semana que vem nós vamos falar sobre a temática que o silêncio pode matar. O silêncio, ele justamente pode levar você a cometer coisas que você nem imagina. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Já compartilhe com alguém, quando você receber o link, alguém que você quer compartilhar essa mensagem, para a gente se conhecer, se tratar mais, se cuidar também, tá bom? E agora nós vamos falar com a fonte, o Criador da nossa existência, que criou todo o universo, criou a nossa vida, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus e agradecer, porque estamos em vida, mesmo com tantas coisas acontecendo, e às vezes, hoje pode ser que você não esteja bem, e nós vamos entregar a nossa vida a Deus agora, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui presente conosco assistindo ou que ainda vai assistir. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesse momento. Talvez gatilhos foram ativados, lembranças, memórias. E o Senhor sabe o que aconteceu e o que acontece na história de cada pessoa. Então, cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida de pessoas queridas também que talvez estejam vivenciando momentos como esse, que possa se cuidar, que possa se tratar e que também cuida de nós para sermos
um apoio, uma ajuda, um ombro também amigo, cada um que está me assistindo. E nós nos colocamos em tuas mãos. A nossa vida está em ti. Cuida da nossa saúde como um todo. Nos entregamos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tchau, Paula, muito obrigado. Tchau, galerinha, muito obrigado. Um abraço para vocês. Até semana que vem, em que nós iremos falar um pouco mais e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado, Paula, obrigado a cada um. Nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço.